Da tarde de sexta-feira, a gente fala boa tarde ou boa noite? Boa tarde. Oi, eu sou o Felipe Broto. Eu vim com a missão de falar com vocês sobre números em social media na sexta-feira, na última dia de palestra. Desculpa, eu vou matar vocês de sono, eu vou tentar não. Mas antes da gente começar, quem sou eu? Eu trabalho na Prospect, sou gerente de BI lá dentro, então eu sou a pessoa que está pensando em números o tempo todo. Você me fala, olha como foi legal esse post, eu pergunto taxa de engajamento. Você me fala, nossa, como as pessoas estão engajando bem, eu falo, ok, mas me dá um alcance. Eu estou trabalhando com métricas digitais desde 2009 e desde antes disso, se você considera métricas digitais aquilo que você extrai dentro de CRM interno de empresa. Passei em algumas agências legais, adoro puxar métricas de lugares que eu não deveria puxar métricas, por exemplo, o site do Social Media Week. E, essencialmente, eu vou falar com números de vocês e eu quero prometer algumas coisas para vocês. Uma, toda a matemática que eu vou usar é matemática de colegial. Todo mundo aqui terminou colegial? Bom. Vocês fizeram questão. Antes, quem aqui é de BI? Ok, quem aqui é de social? Quase todo mundo. Quem aqui odeia matemática? Desculpa. Vocês fizeram questão de esquecer a matemática que eu vou usar aqui, mas não é tão difícil assim. Põe em dúvida, eu estou usando métricas do Facebook. É a plataforma que nos dá métricas mais consistentemente e maior número de métricas. O foco é em conteúdo patrocinado. Meu estudo todo é em cima de gente que patrocina conteúdo e está tentando fazer o conteúdo expandir e passar a mensagem da marca dessa maneira. Por causa disso, eu vou usar post, conteúdo e anúncio de maneira intercambiável. E eu não vou falar do Instagram, eu detesto aquilo. E se você trabalha com métricas, você também detesta aquilo. E se você não detesta aquilo e trabalha com métricas, o que tem de errado com você? Mas por que métricas? Por que eu quero falar de métricas? Por que eu gosto tanto de métricas? Vamos dizer que o conteúdo do conhecimento da humanidade tem uma forma. Então, quando você se forma no ensino fundamental, você sabe um pouquinho, você sabe uma bolinha. Quando você se forma no ensino médio, você sabe um pouquinho mais. Quando você se forma na faculdade, você sabe um pouco mais, você tem uma pequena especialidade. Mas mais importante do que a sua especialidade, desse pequeno conhecimento que você ganhou, é que agora você sabe o quanto você não sabe. E você sabe todas as áreas de conhecimento da qual você não tem ideia, e que alguém é especialista naquilo tudo. Tudo bem, fiz minha formação, e daí? Aí você entra em marketing, você entrou em publicidade, você descobriu que aquilo que te ensinaram na faculdade é metade do que você tem que saber, e você tem que passar por áreas de conhecimento que estão completamente distantes daquilo que você faz. Você trabalha com marketing, você descobre sobre logística, sobre tempos de viagem, sobre tempo de publicação. Eu comecei a trabalhar em marketing e fui descobrir que existia tempo de latência em HTTP. E não espero que vocês saibam o que é isso, porque eu não sabia o que é isso. E é por isso que eu entrei em métricas, porque métricas é a área que não é um círculo. BI é a área que trabalha fazendo uma linha esquisita e tocando de leve em várias coisas muito rapidamente. E quando a gente sai do óbvio,
A gente não faz a curva que todo mundo está fazendo. Quando a gente sai do óbvio, a gente pega alguma coisa diferente. E é por isso que eu estou em métricas, e é por isso que eu estou tendo essa palestra. Então, vamos sair do óbvio. Eu quero dar ferramentas para vocês e maneiras de pensar que façam vocês olharem para métricas, olharem para números e falarem por quê? O que é que eu faço com isso? Então, eu vou começar do básico. Vocês provavelmente vão achar idiota, mas eu vou começar do básico. Eu vou começar com uma métrica que a gente já usa, que todo mundo conhece, impressões. Todo mundo conhece essa métrica, quantidade de vezes que seu conteúdo foi impresso, porque a gente importou isso da época de mídia impressa, impressões. Quantas vezes o meu anúncio passou no rolo, quantas vezes o meu anúncio saiu na Veja. Também conhecida como a métrica mais chata do mundo. Por quê? Porque ela não significa nada, ela só significa o número de vezes que o meu anúncio apareceu, certo? Não. Impressão não é o número de vezes que seu anúncio foi visto. Ele sequer é o número de vezes que seu anúncio apareceu na tela. Ele é o número de vezes que seu anúncio foi carregado. Isso vale para todas as redes? Não. Twitter é muito bom em anular esse último. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as ferramentas, elas não estão te dizendo a quantidade de vezes que o seu anúncio apareceu, que o seu conteúdo, que o seu post apareceu, mas sim quantas vezes eles tentaram mostrar isso para alguém. Quantos anúncios tem nessa tela? Quem acha 2? Alguns. 3? 4? Eu não sei onde vocês estão vendo o 4. Mas eu vejo 1, 2. Esse não é patrocinado, aquele não é patrocinado. Tá. Esse aqui? Esse é um anúncio. E a impressão dele contou. Esse cara aqui conta. Esse anúncio da Vivo. A Vivo não é meu cliente. Por quê? Porque essa é a definição de impressão do Facebook. É um anúncio, é um conteúdo que apareceu com mais de 0 pixels por mais de 0 segundos na tela. Mais de 0 é muito fácil. Mas quem disse isso não sou eu. É o VP de anúncios do Facebook. E a pergunta para ele é, ok, como que eu sei que o pessoal que os meus anúncios estão sendo realmente impressos? Você vai ter que contratar ferramentas paralelas. Double Verify, Mold. Facebook permite isso? Permite. Essas ferramentas são baratas? Nem um pouco. Então, vamos pensar em alguma coisa um pouquinho diferente? Vamos tentar transformar essa impressão em algo um pouco mais útil? Alcance. Quantidade de pessoas que viu o anúncio? Todo mundo já viu isso. Todo mundo já usou essa. Ou impressões únicas. Dependendo da plataforma, eles gostam de usar esse nome. Eu não sei porquê. Mas o que é o alcance? É medido junto com a impressão. É simplesmente uma medida que as plataformas têm como fazer de saber para quem ele tentou mostrar aquele anúncio. Tentou. Porque ela é medida junto com a impressão. Então, eu contei como um alcance para aquele anúncio da Vivo. Se bem que depois eu scrollei para tirar o print, mas vocês entenderam. Depende do controle de usuários. O alcance depende de você conseguir ver quem está logado ou não, ou onde aquela pessoa está. E depende do formato do seu conteúdo da rede social. Por que isso é interessante? Porque quando você fala de alguém, nunca somem alcance, por favor. Eu esqueço de falar isso, mas nunca somem alcance. Alcance é único. Como qualquer métrica única que a gente vai trabalhar aqui, métricas deduplicadas, alcance não pode ser somado. Se eu tenho o alcance 1 em um dia, alcance 10 no outro, eu não tive alcance 11. Muito provavelmente eu tive alcance 10. Porque aquela pessoa que viu no primeiro viu de novo. Mas, como funciona o alcance em cada rede? No YouTube, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do YouTube, porque você pode usar o YouTube logado no site, ou você pode usar o YouTube dentro do aplicativo, logado a maior parte do tempo, ou você pode usar o YouTube dentro do Business Insider. E o seu anúncio pode aparecer aqui, dependendo de como você fez as suas segmentações. O seu vídeo que ficou viral pode estar sendo embedado aqui.
E o seu alcance, as suas impressões vão estourar por causa disso. Milhares de pessoas vão ver que você caiu na página principal do Business Insider. Você foi promovido pelo não salvo, que isso nunca aconteça com vocês. Mas o alcance aqui dentro é muito pior de ser medido, porque a pessoa que está aqui, muito provavelmente está no trabalho, e diferente da maior parte de nós, não está logado no YouTube durante o trabalho. Então ele conta um alcance aqui, e mais um quando a pessoa chegar em casa e for mostrar para o cônjuge. Que droga de métrica que é alcance. Então vamos seguir em diante. O que é frequência? Frequência, teoricamente, é a média de impressões por alcance. A média de vezes que a pessoa viu, que cada pessoa viu o seu conteúdo. Também conhecido como aquela métrica que ninguém sabe para que serve. O que significa frequência? O número de vezes que o meu anúncio foi visto por pessoa, que cada pessoa viu o meu anúncio? Não. Se eu estou importando impressões da época que eu anunciava na Veja, impressão é cada vez que a coisa foi rodada. E o que é alcance? É o número de assinantes? É o número de vezes que vai para a banca? É um pouco mais complicado de falar de frequência, porque a gente normalmente está trabalhando com essa matemática. Número de impressões dividido pelo alcance. Tão simples quanto isso. Falei que era matemática de colegial? Só que, o que acontece se eu tenho uma frequência de 3,04? O que é que isso significa? Cada pessoa viu 3 vezes meu anúncio? Vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Os dados que eu estou mostrando aqui são reais. Não são de nenhum cliente meu, mas são reais. Isso daqui é algo que o Facebook te dá. Ninguém lembra que existe, mas o Facebook te dá. Quantidade de impressões que eu tive... Desculpa, quantidade de pessoas que viram por quantidade de frequência. Então, 6% das pessoas teriam visto uma vez, 10% duas, 3%, 77% teria visto 3. Isso é o que eu espero quando eu vejo uma frequência de 3,4, não é? Esse número não é real. Esse número é real. A distribuição de alcance de pessoas que receberam cada tipo de frequência, cada nível de frequência, é muito diferente daquilo que você espera. A minha média ainda é 3,04. Mas se eu divido essa galera entre quem está acima ou abaixo da frequência média, eu tenho uma galera com 5,1 de frequência, mais de 30% aqui, e 60% da galera com uma frequência abaixo de 2. Dependendo do estudo que você gosta de ler, a frequência ideal é 4, uma vez por semana, mais ou menos. Eu estou usando 28 dias por isso. Então, eu tenho 22% do meu público na frequência correta. O resto, distribuído de maneira muito esquisita. Mas pronto, você diz. Você está cortando no lugar errado. A frequência é acima de 3. Corta depois do 4. Tá bom? Você quer mesmo trabalhar com frequência de 7? Quem aqui já ficou de saco cheio de ver o mesmo conteúdo várias e várias e várias vezes? Todo mundo já ficou com asco disso. Isso é o que a gente está fazendo com mais ou menos 13% do seu público. Não lembrando o que você está fazendo com 47% do seu público. Com frequência 3 de média. Mais uma métrica que não funciona exatamente como a gente queria. Mas tudo bem, é só 13% do pessoal que está com essa frequência, certo? Só que esse pessoal é muita gente. Quando eu vejo a concentração de impressões pela concentração de pessoas, mais de 50% das minhas impressões estão acima dos 4. Eu tenho muita impressão sendo jogada fora aqui. Quando você compra no Facebook, você compra por o quê? CPM, né? Custo por milhar de impressões. E a gente está jogando fora quanto? Legal. Próximo. Cliques. Quantas vezes o seu anúncio recebeu um clique? Eu adoro essa métrica, principalmente dentro do Facebook. Mas qual é outro nome para clique? Clique. Todo mundo usa o mesmo nome.
Eu não sei porquê. Cliques devem ser usados com cuidado. Cliques, normalmente, quando entregues como cliques, significam exatamente isso. Clique. Não significa onde você clicou. Não significa por que você clicou. Clique no Facebook não é clique no link, não é clique para like, não é clique na imagem. É qualquer clique. Alguns anos atrás eu fiz alguns testes. Se eu clicasse na bordinha branca ao redor da imagem, contava. Eu não sei se isso ainda é verdade. Na época era. Diferencie cliques de links em cliques em coisas. Coisas seria essa borda branca. Clique em link é o que você realmente quer. Prefira métricas que digam o que realmente aconteceu e não simplesmente o clique, não simplesmente um like. Se o que te importa não é levar a pessoa para um site, não olha para clique em link. Se o que te importa é fazer as pessoas interagirem com a imagem, não olha para clique whatsoever. Tem uma métrica para exibir imagem. Mas sempre que possível, use cliques únicos. Use cliques como a gente usa alcance contra impressão. Vamos pegar uma mesma campanha e brincar um pouquinho? De novo, dados reais, outra página. Investimento, cliques, CTR, CPM, CPC. Todo mundo conhece essas métricas. O analista mais entediado do mundo vai te entregar isso, mesmo na sexta-feira, às 5 da tarde, depois de 5 dias de evento. Mas vamos pensar um pouquinho mais. O que eu posso fazer? Eu tenho cliques em links. Eu tenho cliques únicos em links. Então eu não preciso calcular só CTR. Eu posso calcular um CTR em link. Quantas pessoas clicaram num link das minhas impressões. Ou o que eu gosto de chamar de CTR único. Quantas das pessoas clicaram. CTR único. Cliques únicos em links por alcance. Mas CTR pode ir um pouco mais longe do que isso. Vamos falar dele. CTR, ou cliques dividido por impressões. Também conhecido como a única métrica que importava em 2008. Era tão legal olhar CTR de banner no wall. CTR é uma métrica que a gente pode pensar um pouquinho mais do que ela. Todo mundo já conhece. E eu não tenho exceções para ficar falando dela, então CTR é só clique dividido por impressões. No nosso exemplo, 39.000 dividido por 8.600.000, 0,45% de CTR. Em 2008 eu estaria super feliz com esse número. Mas a gente pode pensar nela um pouquinho diferente. O que eu tenho, na verdade? Cliques em algo dividido pelas chances de clicar naquela coisa. Isso que é cliques sobre impressões. Certo? São duas métricas não únicas. São duas métricas não duplicáveis. Uma pessoa pode ver duas impressões, uma pessoa pode dar 2 cliques. Então, vamos pensar uma coisa um pouquinho diferente? Pessoas que clicaram, dividido por pessoas que podiam clicar. CTR único. Único por único. Então, eu tenho cliques únicos sobre alcance. No nosso exemplo, uma taxa diferente. Abusa dessa definição. Ninguém pensa que CTR é só uma taxa. CTR é uma noção. É a noção de que alguma coisa está acontecendo quando alguma coisa está acontecendo. Ou seja, no nosso exemplo anterior, eu tenho uma chance de 0,38% de que uma impressão resultou em um clique. É só isso que a gente está falando. Mas isso é coisa pra caramba. Sempre que a gente usa números no mesmo tipo de contagem, a gente passa a ter esse tipo de coisa. Não, eu não preciso dizer que a cada impressão, eu posso dizer que a cada pessoa eu tenho uma chance de. Únicos ou não únicos contra não únicos. Não gere para você o problema de pensar com frequência. Exceto que eu vou quebrar minha regra daqui a pouco. Mas monte taxas que fazem sentido. Isso daqui é o lema para montar qualquer métrica que você queira. Um formulário básico, CTR, cliques total, por impressões, CTR único, cliques únicos, sobre alcance. Frequência de clique, total de cliques, dividido por cliques únicos. Poxa, mas você acabou de quebrar sua própria regra? Sim, estou dividindo um número não único por um número único. Mas agora, de repente, eu tenho um número que me diz
quantas vezes cada pessoa que clicou em média. Se esse número dispara, meu link está difícil de clicar, eu estou com hashtags demais, as pessoas não estão clicando onde querem, o meu vídeo está ocupando espaço que não deveria, ou você colocou uma droga de um botão escrito clique aqui na sua imagem e a pessoa está tentando clicar ali. Estive lá, fiz isso. Então a gente cai para a próxima, derivado do CTR, taxa de engajamento ou taxa de pessoas que perceberam o meu anúncio, na minha opinião, que eu não vou nem tentar colocar outro número. Todo mundo já viu isso daqui, todo mundo já fez isso. Reações, mais comentários, mais compartilhamentos, dividido por alcance. Quem já fez isso? Quem acha que não fez isso, mas usou uma ferramenta de monitoramento? Porque elas fazem isso. Ou reações, mais comentários, mais compartilhamentos, dividido por número de fãs. Isso daqui é um pecado ainda maior. Mas qual que é o problema disso? Eu tenho uma coisa não única, dividido por uma coisa única. Mas mais problemático do que isso, eu tenho uma coisa única, mais uma coisa não única, mais uma coisa não única, dividido por uma coisa única. Cada pessoa tem uma reação, um like. Cada pessoa pode dar infinitos comentários, infinitos compartilhamentos. Quando você soma aqueles números e divide por alcance, você está fazendo uma taxa que não faz o menor sentido. Aquele número significa nada. Quando você faz aqui embaixo, é a mesma coisa. Não único por único. Exceto aqui que você está dizendo também que o seu número de fãs é quantas pessoas você deveria ter alcançado. Na melhor das hipóteses, você pode dizer número de fãs vezes 0,5%. Não. Vamos fazer algo melhor do que isso. Não faça somar likes. Vamos usar uma métrica não duplicada. Vamos não aglomerar usuários super engajados, porque nesse exemplo, o que eu estou fazendo é dizendo que aquele cara que comentou, compartilhou e curtiu, deu um nojinho, tem 3 vezes a importância do cara que não. Vamos usar uma métrica única e vamos considerar qualquer interação. Isso é um problema, mas é o número que eu tenho quando eu uso usuários engajados. Que é uma métrica que tem no Facebook. Uma métrica que você consegue puxar no Insights em Post Level. Você consegue puxar isso em Page Level. Para dividir isso pelo alcance. Só tem um problema. Usuários engajados é a quantidade de pessoas que interagiu com qualquer coisa dentro do seu conteúdo. Então isso pode ser curtir, comentar, compartilhar, abrir a foto. Por isso que eu chamo de pessoas que perceberam, se interessaram pelo seu anúncio. Porque isso daqui é essencialmente isso. Alguém que tentou fazer alguma coisa com o seu anúncio. Desculpa, conteúdo. Ok, então é isso que eu estou fazendo. Certo? Usuários que reagiram, comentaram, compartilharam. Não, porque tem as outras interações. Mas essa métrica é possível. Quem interagiu ou compartilhou ou comentou. E não importa quantos comentários a pessoa deixa ou quantos compartilhamentos ela faça. Você consegue fazer isso através da API do Facebook. Se tem um programador na sua empresa, cutuque-o. Ele vai te odiar. Mas dá para fazer isso. E nenhuma das métricas funciona exatamente muito bem. Nenhuma delas funciona de maneira óbvia. Nenhuma delas funciona de maneira tão óbvia. Mas quando a grande dá limões, você faz limonada. Então, passamos limonada. Quem já veio essa pergunta? Quem é o melhor post do meu mês? Quem odeia essa pergunta? Obrigado. Posso abrir um clube com isso. Essa é uma pergunta complicadíssima. Por quê? Você está querendo pensar em um monte de coisa. Não, mas esse post teve mais likes, aquele post teve mais comentários, aquele post teve um alcance enorme, mas esse post foi quase de graça, teve um alcance tão bom. Eu tive CTR, mas você me falou para usar CTR único, mas eu tive cliques, mas eu tive visitas para o site, eu tive vendas. Quem é o melhor post? Vamos fazer uma coisa só. Vamos tentar resolver alguns problemas em um número. Colocar métricas diferentes no mesmo indicador. Compensar métricas de escalas diferentes. Então que eu possa jogar taxa de engajamento e alcance no mesmo post.
Considerar equilíbrios entre elas. Porque não adianta nada eu ter engajamento altíssimo e nenhum alcance, não adianta nada eu ter muito alcance e nenhum engajamento. E eu quero considerar métricas negativas, eu quero considerar meu custo como uma coisa negativa, porque afinal de contas, quanto mais eu pago, pior. Eu quero pagar nada e ter todo o alcance, todo o engajamento possível. É esse post que eu quero encontrar. São esses caras que eu quero imitar para sempre, para sempre, para sempre, até o Facebook mandar o algoritmo e eu ter que aprender tudo de novo. Mas dá para fazer isso? Dá. Vamos fazer um número. Vamos construir um índice de qualidade. Vamos construir um índice Q. Chamando ele de Q, sendo C, quão bem o seu anúncio se desempenhou, dividido por D, quão desequilibrado ele é. O quão para um lado ou para o outro ele está. Eu só tenho que dizer uma coisa. A gente vai pegar um pouquinho pesado. Vamos pensar cada bolinha, de novo, dados reais. Cada bolinha nesse gráfico é um post. O tamanho da bolinha, quanto dinheiro eu coloquei nele, o quanto para lá ele está em minha taxa de engajamento, quanto para cima ele está é meu alcance. Tudo bem. Quem é o melhor post? Boa pergunta. Vamos fazer algo um pouquinho mais simples, usar um pouquinho menos de post. De novo, mesmos posts, dados reais. Como que eu vou saber o quão bem esse post é? O quão bem esse post está? O post aqui está bem? Não. O post aqui está o melhor possível. Então eu quero o post que esteja o mais longe possível do 0,0. Teoricamente, ele é o melhor post que eu tenho entre duas métricas. Então, se eu traçar uma setinha para cada uma, a seta é quão bem o post está. Certo? Não é difícil. Como que eu calculo o tamanho de uma seta? Vocês sabem disso. Só fizeram questão de esquecer. Lembraram? Já me odeiam? Mas é isso que a gente faz. Você tem a qualidade de um post sendo a raiz da soma dos quadrados dos seus índices. Poxa, mas você quer que eu lembre disso toda vez que eu vou analisar? Não, eu quero que você lembre disso uma vez. E coloque no Excel. E ele nunca mais vai te perguntar isso. Então eu resolvi o primeiro problema. Eu coloquei duas coisas no mesmo indicador. Só que, se eu tenho esses três lados, aqui, esse meu lado tem mais ou menos 4 milhões de tamanho, e esse tem 0,025 de tamanho. Eu preciso colocar eles em escala. Depois, obrigado. Eu preciso colocar eles em escala, e eu faço isso dividindo cada um pelo máximo. O que você está querendo dizer? Coloca em porcentagem. É isso que eu estou querendo dizer. Só isso. Poxa, mas então esses números não vão servir para comparar qualquer post. Não. Não é a ideia. Eu quero descobrir qual é o melhor post do mês. Eu quero descobrir qual é o meu melhor post. Qual é o melhor post nesse grupo. Não o melhor post do mundo. É só para comparar dentro do meu mundo. Quando eu faço isso, eu resolvo meu segundo problema. Mas eu quero considerar o equilíbrio entre as métricas, certo? Eu quero ver o quão perto esse post está dessa linha equilibrada. Eu quero saber o quanto essas métricas estão próximas umas das outras. Onde x igual a y, onde eu tenho uma porcentagem de engajamento próxima uma porcentagem de alcance. Se você quiser ser formal, você pode escrever S de x igual a x. Eu gosto. Mas o que é que eu quero fazer? Eu tenho a qualidade do meu post. Eu quero calcular quanto esse post está longe de onde ele deveria estar idealmente. Se aquele post fosse perfeitamente equilibrado, essa seta teria caído aqui. Então eu quero calcular essa distância. Lembra? Matemática. Eu tenho XY, eu tenho XY. Existe um jeito fácil de calcular cada um deles, porque eu tenho um triângulo retângulo e eu posso fazer seno e cosseno. Todo mundo gosta disso. Para isso que serve isso. Porque agora eu consigo saber
Eu tenho o tamanho de uma coisa. Eu sei que isso daqui é perfeitamente equilibrado, então eu posso usar seno e cosseno para algo. Entendi até o cara técnico. Então, eu tenho para x igual a y, eu tenho, de repente, o tamanho desse d, que eu jogo nessa forma aqui de novo. É Pitágoras, ninguém lembra dela. Mas de novo, você só precisa perguntar isso para o Excel uma vez. E fica mais ou menos assim. Calma, pior. Porque eu tenho agora C, e eu tenho D, e eu tenho meu primeiro índice de paridade. Limpo um pouquinho e aí fica assim. Resolvi mais um problema. Se eu quero colocar o investimento, é só colocar o investimento no final. Coloco ali embaixo e multiplico. Isso foi fácil. Só multipliquei o investimento aqui embaixo. Tá, mas eu resolvi meus problemas então, certo? Eu tenho uma métrica final, eu tenho um resultado. Se eu uso aquilo, cada um daqueles posts que eu mostrei passa a ter um índice de qualidade. Então esse cara aqui, pequenininho, meio isolado, vai ser o cara mais importante que eu tive deles. Parece legal. E eu só tenho que mandar o Excel escrever isso uma vez. Mas e se eu não dou o mesmo peso para essas métricas? E se eu disser que eu quero muito mais alcance do que eu quero engajamento? É um pouco mais difícil. Peso exige cuidado. Chamo de P de X o peso que eu dou para X, de P de Y o peso que eu dou para Y. A equação fica assim. A projeção, eu não vou fingir que isso é fácil. Ela fica bem esquisita. E quando eu faço o Y, ele fica mais esquisito. E quando eu faço a equação final, fica enorme. Eu tenho D, mas eu tenho um C, tenho D e tenho investimento. Se eu mudar X, Y e colocar pesos para eles, eu posso colocar a importância que eu tenho para as coisas e fazer uma métrica só. Eu posso puxar uma coisa que não era para existir. O melhor post do mês não é algo que deveria existir. Mas eu fiz. A gente calcula. Eu tenho um resultado de algo que nenhuma plataforma me deu. Eu tenho um índice de qualidade. E o que é que isso significa? Que eu ainda tenho mais problemas para resolver. Tem coisas mais difíceis para ser feitas. Eu posso colocar mais. Está cortado. Eu posso colocar mais coisas. Eu posso colocar mais balanços. Eu quero colocar os pesos diferentes. Eu quero colocar métricas que se relacionam. Eu quero colocar métricas mais positivas. Eu quero colocar o que está em cima e embaixo multiplicado por números diferentes para não dar tanta importância à distância, por exemplo. Eu posso fazer e continuar para sempre. Mas o importante não é isso. Eu fiz uma vez. Eu fiz a primeira vez. E se qualquer um de vocês tirar o pó da regra de Pitágoras, está na Wikipédia, e lembrar, vocês conseguem fazer. Não é difícil. Porque, de novo, deixa eu fazer tudo no Excel, ou vocês baixam no meu blog. Mas o que importa é que a gente equilibre uma análise. Não por causa das métricas que a gente tem, mas apesar das métricas que a gente tem. Apesar de eu ter números que não fazem sentido o tempo todo, apesar de eu ter impressões que não fazem sentido, o alcance que eu não posso confiar, apesar de eu ter tantas coisas com poréns e asteriscos no meio do caminho, a gente consegue fazer algo que no final eu confio por causa do equilíbrio. Porque eu coloquei numa equação mais coisas do que eu estou considerando. Tem uma taxa de erro? Tem. Mas todo mundo vai sofrer a mesma taxa de erro. E a comparação é válida. No final das contas, quando a vida te dá limão, não faz limonada. Citando alguém que eu gosto muito, quando a vida te dá limões, não faça limonada. Fique puto. Devolva os limões para a vida. Exija ver o gerente da vida e fala: o que é que eu vou fazer com esses limões?
Encontra outro caminho, usa métricas e ferramentas que você tem à sua disposição de maneiras que você não pensou antes, de maneiras que quem te deu aqueles números não pensou antes. Porque quem te deu aqueles números quer que você faça uma coisa. Faça o seu jeito, faça o melhor jeito. Transforma aquele conhecimento que é de BI, é aquela métrica não óbvia, num conhecimento seu. Encontra um caminho novo. Chega perto daquela borda e empurra a borda do conhecimento humano. Empurra a borda do que todo mundo sabe, não do que você sabe. Keep pushing. Isso que eu tinha para falar, mas crédito de crédito é devido. O meu texto final não é meu, é do Matt Mites sobre PHD, um pouquinho diferente. A minha citação das métricas do Facebook vem da Business Insider. E muito obrigado pelo pessoal, para a Ana Carolina da NBS, que corrigiu minha matemática inteira. Não é Rita. Ok, quanto tempo eu tenho? Tem uns 15, 20 minutos. Dúvidas, por favor, você já tinha... Pode voltar na página anterior? Os meus contatos. Claro. Obrigada. Quando você tinha a geração e tinha Um alcance e a taxa de engajamento, sim. a taxa de engajamento, você pode dividir positivo e negativo. Taxa de engajamento, se for hater, vai ser 5%. Você quer minha opinião sincera ou você quer minha opinião profissional? Minha opinião sincera, não importa a taxa de positividade. Menos de 2% das pessoas comentam no seu post. Menos de 5% das pessoas veem os comentários. Se você tem uma ferramenta que te dá visibilidade, 20% das suas impressões só são vistas. Minha opinião profissional, você não consegue usar a taxa de engajamento junto com as outras coisas. Desculpa, você consegue usar a taxa de engajamento junto com positividade e negatividade, porque a taxa de engajamento ela não diz isso. Um like, um comentário, um share, não tem relação necessariamente com a intenção da pessoa. Para equilibrar isso, eu teria que equilibrar pela intenção do share. E o que eu não consigo fazer? Eu teria que equilibrar pela intenção do like. O que eu não consigo fazer de maneira programática, são poucas as ferramentas hoje que ainda me dão entre bravinho e curtir. Eu não confio em métricas que eu não consigo tirar diretamente da ferramenta através da API ou da insights dela mesma. Então, não gosto de colocar positividade, mas sim, eu fiz análise de quantos comentários são, é menos de 2% do pessoal que comenta no seu post. Mais alguém? Um monte de gente. Diga, vem aqui pra cá. Eu quero o blog pra gentileza pra baixar. Eu não coloquei, nossa, eu não coloquei. proto.com.br, proto.com.br. Eu ainda não coloquei isso lá, não, eu vou colocar no contato mesmo. Aqui. No blog. Tem. Nossa, não tem. Peraí. Pronto. Mais fácil, aqui tem meu blog e aqui tem meu Twitter, se você quiser me ver falar besteira. Existe uma chance de 50% de você ser bloqueado se você me seguir no Twitter. É mais ou menos a taxa que eu bloqueio. Diga. Lá no Facebook, quando a gente vai no Insights, a gente tem aquela taxa de envolvimento. Sim. Qual que é a fórmula? Porque eu entendi que também era comentários, likes, compartilhamento dividido pelo alcance. Você faz essa conta até que dá aquela coisa. Mas da onde... Boa pergunta. Se você pergunta pro Facebook, ele também não te responde. O que eles dizem em taxa de envolvimento é pessoas que se envolveram com a sua publicação. Por isso que eles separam os termos taxa de envolvimento de taxa de engajamento. Se você pergunta para eles taxa de engajamento, pelo menos em todas as relações que eu tive com o Facebook, eles te dão uma métrica que eu uso. Pessoas engajadas dividido por alcance. Taxa de envolvimento seria likes, comments e shares dividido por alcance. Eu não gosto de taxa de envolvimento, eu acho que eu deixei isso bem claro. Não, mas assim, por que o Facebook faz isso, assim, cara? Porque todo mundo fazia. Pelo mesmo motivo que existe hashtag e arroba, todo mundo fazia, eles institucionalizaram. A taxa de envolvimento não contaria os cliques igual você mostrou no anúncio? Essa não seria... Taxa de engajamento é uma boa pergunta, de novo. Eu não sei exatamente, eu nunca consegui uma resposta oficial do Facebook dizendo como que eles calculam a taxa de envolvimento.
É, porque daí não seriam só com as métricas de, por exemplo, todas as carinhas, comentários e compartilhamentos. Porque o envolvimento seria, tipo, se eu rolei a barra e eu passei o olho naquilo... Ou você clicou no mais, para ler mais. Sim, a ideia seria essa. Existem essas outras métricas dentro do Insights, se você tiver bastante paciência para cavá-las lá dentro. Existem quase todas as métricas de interação separadas por interação. Se você não tem a métrica que você quer, provavelmente ela existe dentro da API. Que muda o tempo inteiro. Que a API muda muito menos do que o Insights. Para mim é desgraça, porque eu ainda não tenho lá carinhas dentro da API. Por favor. Qual a diferença entre a análise dos social bakers que eles fazem de análise e porque existe uma diferença de cálculo, mas o próprio social bakers fala que o método é diferente, mas de nossa plataforma eles chegam muito próximo do cálculo que o Facebook faz. Eu parei de trabalhar com o social bakers faz alguns anos. Faz bastante tempo que eu vi a última vez que eu vi uma métrica deles. Então, leve o que eu vou falar agora com uma pá inteira de sal. A última vez que eu mexi com social bakers, eu fiquei forçando métricas até encontrar exatamente o número que eles faziam. O mais próximo que eu consegui chegar era likes, mais comments, mais shares, dividido por fãs vezes uma certa porcentagem. Que, pelo que eu entendi, era a porcentagem de alcance que o Baker estava vendo entre os clientes. De novo, isso faz bastante tempo, e eu posso estar completamente errado, porque eu também não tenho uma resposta oficial deles. Mas tentando, fazendo força bruta na métrica deles, foi o mais próximo que eu cheguei. Quando eles vendem o produto social bakers, eles realmente falam que é um cálculo diferente e se aproxima, principalmente quando fala referente a cliques por CPM, milhões. Então, é totalmente diferente, mas é uma aproximação. Tanto é que eles fazem o benchmarking de campanhas. Eles conseguem fazer. Então, assim, era realmente só para entender o quão diferente era isso. É uma pergunta de caixa preta. É a mesma coisa que eu te perguntar como que o Facebook calcula as impressões versus como o YouTube calcula as impressões deles. Ninguém sabe exatamente, exceto quem trabalha nas duas ferramentas. Na minha experiência, por que eu não gosto de usar benchmarking de campanha, por exemplo? Alguns anos atrás eu trabalhava numa agência, a gente tinha um cliente, a gente monitorava o outro cliente. Sabia likes, comments e shares por post ao longo do tempo. E a gente monitorava isso todo dia, de todos os posts. A gente um dia ganhou uma verba enorme para patrocinar alguns posts. Qual é o público? Anda para o Brasil inteiro. Só que era muito dinheiro. Então, quando a gente mandou para o Brasil inteiro, a gente começou a ver os likes, comments e shares dos concorrentes caindo. Porque a gente estava comprando aquele inventário. A gente estava deixando mais caro para eles trabalhar. E dificilmente uma ferramenta de benchmarking vai ver esse tipo de movimento. E é nesse momento em que os seus likes, comments e shares, os seus CPM sobem e o seu custo por like sobe também, que você quer saber o que aconteceu. E é aí que dificilmente uma ferramenta vai saber. É por isso que eu sou muito reticente em usar qualquer ferramenta de benchmarking que não seja o número oficial do Facebook. Se você quer muito e você cutucar, o Facebook tem relatórios internos que te dizem como você está trabalhando dentro do público do Facebook. Como o seu alcance está mudando ao longo do tempo. Eles normalmente cobram por isso, dependendo do tamanho da sua conta. Eu acho que eles talvez façam por bonificação. Eles sempre me cobraram uma fortuna. Isso. Eu não sou da área, isso é RT, tá? Então, a minha pergunta é, eu queria entender um pouco qual o problema com as métricas que você falou do Instagram. Ah, as métricas do Instagram. Eu não tenho like no Instagram. Só tenho um tipo de like. Eu não tenho like, comment, share. Eu só tenho like e comment. Eu não tenho respostas no Instagram. Eu só tenho a quantidade de pessoas. Quando eu peço para o Instagram, me dá os comentários disso daqui, a ID que eu recebo na API, por exemplo, eu não necessariamente recebo a mesma ID se eu pegar de posts diferentes. Se eu pegar de ferramentas diferentes, eu não consigo comparar. Eu não consigo saber ali no Instagram, ao longo do tempo, um monte de coisas. A coisa mais simples do mundo. Eu não consigo pedir para o Instagram, a não ser que você tenha permissões muito, muito específicas, qual é o meu número de seguidores mês passado. O Instamizer, ele não deixa. Por exemplo, se você coloca o período, ele te mostra quantos novos, mas ele não te fala certinho igual o que
tá. O Quanto Instamizer você é um- ganhou naquele período? Só quanto que ganhou, nunca vi pelo menos. O Instamizer especificamente dá pra você, se você tem um programador legal na sua empresa, você consegue puxar esse número de dentro deles, porque eles não protegeram nada disso. Droga, eu tô ao vivo. Mas sim, é fácil de puxar esse número porque tá no gráfico deles, é só puxar de dentro do gráfico. Mas o Instamizer, até a última vez que eu usei o Instamizer, você só conseguia puxar desde que a sua conta começou no Instamizer. Algumas ferramentas que têm parceria com o Instagram conseguem puxar no passado. E eu tenho o meu maior problema com o Instagram, na verdade, é que ele tem pro Instagram inteiro uma síndrome de post do Facebook. Para um post do Facebook eu não consigo perguntar qual foi o meu alcance um mês atrás, qual foi a minha evolução de likes por dia, qual foi a minha evolução de impressões por dia. Só consigo saber agora. Mas eu posso filtrar por data. Aí você filtra o post que você publicou naquela data. Isso foi um dark post, boa sorte para encontrar ele lá dentro. Mas é essencialmente esse o meu problema com o Instagram. Todas as métricas que eu tenho no Instagram, na melhor das hipóteses, eu não posso confiar nelas. Também sou da área, sou jornalista. A maioria dos jornais usam ferramentas como o Social Flow para fazer a publicação, para monitorar. Como que dá para encaixar métricas não óbvias com essas métricas tradicionais? Vou te dar a resposta mais autosservente do mundo. Contrate um profissional de BI. Falando sério, tem agências que vão fazer isso com o maior prazer do mundo. A IP é uma delas. Eu não trabalho na IP só porque eles me contrataram, eu trabalho na IP porque eu acredito na maneira como eles trabalham. Eu não uso o slide deck deles à toa. A gente faz coisas bastante interessantes. Mas como você encaixa essas métricas não óbvias na sua análise? A maior parte das vezes vai ser mais interessante você olhar para isso quando você estiver olhando o desempenho das suas notícias publicadas em redes, se você está pensando no que você publicou. Então você pode fazer esse tipo de coisa para descobrir qual foi a sua melhor notícia publicada. Aquela equação maluca funciona para isso. Você só provavelmente não vai querer usar a mesma coisa que eu usei, que é alcance e taxa de engajamento. Você provavelmente vai querer usar alcance contra porcentagem de pessoas que comentaram, ou porcentagem de pessoas que compartilharam. Pensando de uma maneira não óbvia, ainda mais, eu colocaria uma coisa que é um pouco mais interessante. Você é um jornalista, você trabalha no meio, você provavelmente tem uma ferramenta de monitoramento de outros jornais para saber o que eles estão publicando nos assuntos que você fala. Eu colocaria para você monitorar as suas próprias matérias para descobrir, por exemplo, qual é a chance de você ser chamada de fake news ou as notícias que você está sendo referenciando sendo chamadas de notícias falsas. Ou se você gosta ainda mais de ver clusters e quer falar com influenciadores ou coisa do tipo, que tipo de influenciador está citando você? Dá também, por exemplo, para saber o alinhamento editorial, se o alinhamento do veículo está de acordo com o público, está gostando daquilo. Defina gostando daquilo. É muito difícil de você mensurar. Você cai numa seara que vai bem longe de social media. Você vai pensar em seu desempenho no site, seu desempenho demográfico, em várias outras coisas que saem bastante do escopo daqui. Se você quiser, me escreve, eu vou ter o maior prazer em responder. Mais alguém? Gente, pois não. Você falou no início que não vale de nada, dividir por fãs, e falou fãs 0,5. 0,5 é o alcance hoje orgânico, é isso? Não, isso é a última vez que eu me preocupei em olhar o número de fãs. Era mais ou menos o alcance orgânico que eu tinha contra o número de fãs. Daí o Facebook fez a favor de mudar a definição de alcance orgânico. Daí eu parei de olhar para essa métrica. Hoje, alcance orgânico significa pessoas que curtem a sua página e viram sem você pagar, mais as pessoas que viram a sua página porque alguém compartilhou. Não feliz com isso, na época que significava só as pessoas que viram a sua página, pessoas que viram o seu conteúdo e são fãs da sua página, mesmo naquela época ele não diferenciava entre pessoas que eram fãs da sua página no momento em que viram o seu conteúdo, contra pessoas que viraram fãs depois que viram o seu conteúdo. Então, quando você fazia alguma coisa muito viral, você viu o seu número de fãs explodindo e seu alcance orgânico explodindo, e você não sabia o que causou o quê. Perfeito. Como a gente consegue esse Excel
Eu vou colocar no meu blog hoje, assim que a minha ressaca de ter ficado até as 3 da manhã preparando essa palestra passar. Mas o Excel é essencialmente simples. Você coloca as 2 colunas que você quer e ele vai fazer o gráfico bonitinho para você. Ele tem algumas limitações, mas é o que a gente consegue fazer sem ficar 12 horas programando dentro do Excel.